E eu nunca vi o Zico tão bolado quanto agora em relação à fala do Rafinha sobre a Copa do Mundo de Clubes. Dá uma olhadinha. Ninguém soube disso ontem, né? Que ia ter essa competição, né? Essa competição já está definida há muito tempo atrás. Ele talvez tenha dado sorte de que a única Copa do Mundo que ele disputou foi justamente no meio da temporada, onde a FIFA bagunçou tudo que é calendário do futebol mundial para satisfazer um país como o Catar. Se ele tivesse jogado como todo mundo jogou as Copas do Mundo, no período que seria de férias, ele não ia dar essa declaração, porque nós sempre jogamos a Copa do Mundo no final da temporada, início de junho, final de julho, até julho, como vai acontecer aqui nos Estados Unidos no ano que vem, né? Vamos ver se no ano que vem ele fala a mesma coisa. Nós nunca tivemos essa questão de invadiu nossas férias para jogar o final do ano, o último jogo da temporada. A gente ia lá, jogava e depois entrava de férias. E nós inclusive, fizemos já vários acordos. Dá mais uma semana depois. E tá tudo bem, pô. É difícil para as pessoas que estão jogando hoje quando elas têm uma adversidade. Quando tem campo ruim, quando tem que jogar na altitude, quando tem que jogar no calor, quando tem que jogar fora da época, estão sempre reclamando. Eu não sou dessa época, né? Então eu não... Sabe? Agora, cada um fala o que quiser, cada um tem o direito de falar, de ter suas razões e tal, mas não pode hoje falar uma coisa, daqui a um ano falar outra, né? É isso, queria saber a opinião de vocês, né, sobre essa fala do Zico aí. Pra quem não sabe, o Rafinha, ele criticou muito a Copa do Mundo por causa das férias dos atletas europeus. Pô, se ele jogasse no Brasil, jogando 80 jogos por ano, aí ele ia ver realmente a cobra fumar. Em relação a Flamengo versus Bahia, tudo sobre essa partida, e a gente, lógico, vai falar sobre a nossa base. Jogamos partidas decisivas nesse fim de semana pelo Sub-15, Sub-17 e também pelo Sub-20. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva na Fly Geral, porque na Fly Geral tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! Chegou o grande dia da partida mais difícil, ou uma das 3 mais difíceis da história do nosso Mengão. O Flamengo jogará às 5 horas da tarde contra o Bayern. Vocês poderão assistir essa partida em todos os lugares, né? Pela DAZN, pela Cazé TV, pela Globo, em tudo quanto é lugar, essa partida irá ser transmitida. E o Flamengo vai enfrentar um dos melhores clubes do mundo. Estamos jogando a nossa UEFA Champions League e eu tô usufruindo muito desse momento, galera. Tô curtindo muito essa Copa do Mundo de Clubes, porque era um sonho meu desde que eu era pequeno. Eu falava, mano, por que não tem uma Copa de Clubes? Porque se são os clubes que despertam as paixões nos torcedores, porque tem só de seleção, e cada vez mais os torcedores do mundo todo se afastam, né, das suas respectivas seleções, como acontece aqui na seleção brasileira. Vamos ver com a chegada do Ancelotti se isso será diferente. Os alemães já estão cantando vitória, né, pelo menos em relação à torcida deles e à imprensa deles. Os caras já estão achando que estão nas quartas de final, só que o jogo nem começou. E futebol se joga dentro do campo. Flamengo irá propor jogo, sim, não irá se acovardar, jogar retrancado. O Flamengo vai bater de frente, assim como bateu de frente com o Liverpool em 2019. O Flamengo enfrenta um grande time, né, um grande goleiro do outro lado. Vai ser um jogão de bola e o Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi no gol. O lateral direito, Wesley ou Varela, eu acho que ele vai botar o Wesley. Lateral esquerdo, Alexandro. Na zaga, o Danilo ao lado do Léo Pereira, na parte de volante, o Pulgar, o Jorginho. Aí vem um pouco mais na frente o Gerson. E no ataque, o Bruno Henrique, Luiz Araújo e o Plata. Mas existe a possibilidade do técnico do Flamengo colocar o Bruno Henrique no banco e colocar o Arrascaeta como titular. Vamos aguardar o início do jogo para a gente ter certeza de qual será realmente o time titular do Flamengo. O Flamengo tem tudo para passar do Bayern. Lógico, o favorito é o Bayern de Munique, uma receita 5 vezes maior do que a receita do Flamengo. Em relação à compra de jogadores também, 5 vezes maior o poder financeiro deles, até porque o euro é 6 vezes mais forte do que o real.
Então fica difícil a gente bater de frente em relação a essa parte financeira. Mas dentro de campo são 11 contra 11, a gente vai partir para cima, mas não podemos dar brecha. A gente tem que ter uma concentração, irmão, lá no teto, como dizia o Luxemburgo, né? Tem que estar lá em cima em relação à concentração, pra gente não dar aquela brecha que a gente deu na partida contra o Chelsea, né? Aquela falha ali do Wesley junto com o Pulgar, aquilo não pode acontecer na data de hoje. E a gente vai fazer o nosso papel com toda a humildade possível e, se Deus quiser, no apito final do juiz, o Flamengo conseguirá passar para as quartas de final para continuarmos a disputa da UEFA Champions League, né? Nossa UEFA Champions League que a gente tanto pediu. Em relação ao palpite, 2-0 time do Flamengo. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo, porque sempre é muito importante a opinião de vocês pra gente aqui da Flageral TV. Então, lógico, bom jogo a todos. E ontem, pelas categorias de base do Flamengo, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, tivemos 3 partidas decisivas, né? 2 pelas finais do Campeonato Carioca, Sub-15 e Sub-17, e a semifinal do torneio OPG, torneio Otávio Pinto Guimarães, pela categoria Sub-20. Vamos começar falando sobre a categoria Sub-15, que jogou contra o Fluminense na Gávea ontem, venceu por 3-2. Não posso dar mais detalhes dessa partida, porque a partida não teve a transmissão. Então, sem a transmissão, a gente passa para vocês quem fez os gols, ok? O Davi fez o primeiro gol do Flamengo, o segundo foi do Gabriel e o terceiro foi do Zé Eduardo. O Flamengo conseguiu uma boa vantagem para essa final do Carioca Sub-15 e provavelmente teremos a transmissão da Flu TV na semana que vem, porque a Flu TV ela transmite jogos do Sub-13, Sub-15, Sub-17. Não tem essa situação que acontece aqui na Flamengo TV de apenas passar alguns jogos do Sub-20, tá? Então a gente provavelmente consiga assistir essa grande final na semana que vem. Flamengo com uma vantagem, né? Aquele termo, o Flamengo joga por um empate. Não, o Flamengo nunca joga por um empate, mas se empatar na semana que vem, o Flamengo consegue o título, consegue levantar a taça do Sub-15. Pelo Sub-17, um jogo muito louco, né? De uma chuva de gols, o Flamengo perdeu por 5-4 pro Botafogo, numa partida onde a gente começou muito bem, né? Aos 40 segundos de jogo, o Jefinho fez o primeiro gol, bateu de chapa, fez uma bela jogada. O goleiro do Botafogo tentou defender, mas falhou, né? O goleiro do Botafogo, na verdade, falhou feio em 2 gols, um deles nesse gol do Jefinho. Logo depois, aos 8 minutos de jogo, o Luiz Guilherme marcou o seu gol, né? Uma jogada do lateral direito do Flamengo, cruzou, e aí o Luiz Guilherme mandou pro fundo do barbante. 2-0 logo no começo do jogo. Depois teve um pênalti pro Botafogo, o Botafogo diminuiu para 2-1. Só que aí o jogador do Botafogo provocou o Rian Roberto, né? E aí eu até falei, eu tava fazendo os melhores momentos, lógico, eu não postei porque o Flamengo perdeu, mas eu falei, o Rian Roberto vai dar o troco, hein? O Rian Roberto, antes de terminar o primeiro tempo, marcou o terceiro gol dele. 3-1 o time do Flamengo, e no finalzinho o Botafogo ainda conseguiu, da primeira etapa, ainda conseguiu marcar um gol. Então ficou 3-2 pro time do Flamengo, fomos pro intervalo, e aí depois que voltamos sem aquela pegada que estava no primeiro tempo, né, com um pouquinho de desconcentração, e o Flamengo acabou levando a virada 4-3, e aí o Flamengo empatou 4-4 com um gol do João Vitor, um belo gol do João Vitor, e infelizmente a gente tomou o 5º gol. Então terminou 5-4, não tem nada perdido, só que eu não sei informar para vocês se teremos a transmissão na semana que vem, porque o jogo acontece na Gávea e a Flamengo TV não tem transmitido os jogos da base, né? Pelo menos por enquanto em época de Copa do Mundo. Então 5-4 Botafogo para essa final do Campeonato Carioca Sub-17, com mais uma boa partida do Rian Roberto, né, cara? É chovendo molhado falar que o Rian Roberto joga bem. O Luiz Guilherme também fez uma grande partida, Jefinho sempre costurando, João Vitor muito bem no jogo, tá? E pela semifinal do torneio OPG, o Flamengo perdeu por 1-0 pro time do Fluminense, né? Esse torneio, o OPG, o Flamengo geralmente joga com um time misto, né? Com um time B da categoria Sub-20. Dessa vez não foi diferente, mesclou alguns jogadores do time A com esse time B, né? O Pablo Lúcio jogou, o Lohan jogou, mas não deu. O Flamengo perdeu por 1-0 e semana que vem a gente terá a segunda partida da semifinal. Precisamos vencer o jogo contra o Fluminense e vencer bem o jogo para a gente conseguir passar para a final desse torneio. É isso sobre a base, desculpa me alongar um pouquinho, mas eu sempre me empolgo de falar sobre os nossos jogadores. Vocês viram aí os gols, né? Não botei os melhores momentos em relação ao Sub-17, mas pelo menos hoje vocês puderam curtir os gols.
mesmo tendo um resultado negativo, mas o importante, o principal objetivo da base é ceder jogadores ao time profissional rubro-negro, e isso aí o Flamengo faz muito bem, né? Cede bastante jogadores. Se o técnico do time principal aproveita ou não, aí já não é com a gente, mas o importante é a gente formar bons atletas para servir ao nosso time profissional. É isso. E semana que vem vamos partir para cima deles, e na semana que vem a gente traz também o resumo desses jogos da base rubro-negra. E agora falar sobre o assunto que a gente mostrou no começo do vídeo, do Zico respondendo ao Rafinha, né? Vamos entrar nesse tema. O Rafinha, ele afirmou que os jogadores queriam estar de férias, né? Que ninguém queria abrir mão das suas férias para poder jogar esse torneio. É fácil falar um clube que não conseguiu se classificar. E outra, ele falando da quantidade de jogos, né, que é um absurdo os times acabarem a sua temporada, se apresentarem para as seleções e depois seriam obrigados a jogarem essa Copa. Foi como o Zico falou, né? Será que vai ser o mesmo argumento no ano que vem? Porque pimenta no dos outros é refresco, né? Quando chegar a Copa do Mundo, será que ele vai pedir pro Ancelotti, não me leva não me leva que eu quero tirar férias, né? E isso porque os clubes europeus, eles jogam mais ou menos 50 jogos por temporada, né? Os times aqui brasileiros, um exemplo do Flamengo, né? Quando os times conseguem avançar nos campeonatos até as fases decisivas, 2019 foi um belo de um exemplo, né? 82 partidas. Quando a gente foi jogar contra o Liverpool, a gente já tinha feito 82 partidas ou 81 partidas. E a gente bateu de frente com eles. Então, pra mim é um eurochoro. Sei que ele é brasileiro, mas ele é o brasileiro mais europeu que eu já conheci, né? Pra defender tanto os jogadores de lá. Em relação ao diretor do Bayern de Munique, né? Falando sobre essa reclamação dos jogadores em relação a ter que jogar numa época que eram para eles estarem de férias, né? Conforme o Zico falou, dá mais um tempo, pronto, pô. Acabou o torneio, dá umas férias para eles. E outra coisa, não são todos os times, né? Parece que a Europa toda tá jogando, não. Alguns clubes europeus. E aí o presidente do Bayern falou muito bem isso, né? Ele falou, os empresários, na hora de negociarem as renovações de contrato, eles sempre pedem um salário cada vez mais astronômico. E como é que vocês acham que a gente consegue pagar esses salários astronômicos? Com mais jogos. É uma conta que é simples de ser fechada. É por isso que tem aqui no Brasil estadual, Copa do Brasil, todos os campeonatos, e aí acabam tendo vários jogos e chega no final do ano um acúmulo de 70 jogos mais ou menos, em média, por temporada. É porque bota mais dinheiro no bolso dos clubes, pô. Você acha que a transmissão do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista é gratuita? Os clubes, eles cedem os direitos de imagem. Não é assim. Então, Rafinha, na hora de você falar sobre a Argentina, você é um leão, né? É um leão, uau! E aí, na hora de falar sobre a Copa do Mundo, falar sobre jogar, se sacrificar, né? Pelos seus torcedores. Quem paga o salário são os torcedores, né? Lógico. Se não tiver torcida, como é que o clube vai existir? Mas aí pro Rafinha tá ruim, né? Tá ruim mesmo ele sem jogar. Pra mim é um chororô. Queria que ele tivesse essa disposição lá contra a Argentina, né? Mas ele tomou tanto no lombo, não falou nada, ficou quietinho no canto, né? É isso, galera. Queria que vocês comentassem sobre esse assunto. Quando eu vi sobre isso, falei, não, tem que desabafar, porque é um cara que nem joga aqui no Brasil, não tá acostumado com 80 partidas por ano e quer ser o embaixador da defesa de poucos jogos. Mas quer ganhar muita grana no final do mês. Valeu, nação, bom jogo a todos, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.